BH, na luta. E aí eu vou dividir aqui minha intervenção em dois aspectos. Primeiro, o aspecto do Estado em si, que muitos aqui já conhecem. Vamos chamar aqui de situação fiscal das finanças públicas, que impacta a avaliação do próprio governo de Estado. Todo mundo sabia que a situação era ruim do Estado, mas ninguém sabia a extensão dessa crise fiscal. Ano passado, o déficit foi de 8 bilhões. 8 bilhões. Com 30% de dívidas de 2014 a serem pagas, inclusive na nossa secretaria. E o que possibilitou nós atravessarmos o ano foi a ajuda da Assembleia ao autorizar o governo a cessar os depósitos judiciais, por volta de 6 bilhões. Então, isso permitiu que o pagamento fosse feito em dia, que o piso do magistério começasse a ser implementado, que no caso, por exemplo, da assistência social, pela primeira vez os municípios recebessem rigorosamente em dia, e as várias ações de governo. O governo priorizou na entrada algumas questões muito nítidas para todos. Primeiro, tinha que equacionar a questão da educação. Foram 12 anos de desvalorização do magistério, de greves, de desconstrução dessa política pública fundamental. E isso foi enfrentado de maneira ousada no quadro de crise fiscal. E reatualizada esse ano. Esse compromisso foi liquidado. O segundo, e é uma base social forte, na linha do que o Patrus também mencionou. A segunda questão foi a crise hídrica. É aquela situação que ninguém valoriza quando está funcionando. Mas nós assumimos aqui, na região metropolitana, os reservatórios da região metropolitana estavam com 5% de água reservada. Nós estávamos no risco de um colapso de racionamento. Então, esse enfrentamento também foi muito importante, continua sendo. E a questão de um modelo de governar mais democrático. Foram instalados os fóruns regionais de governo, 17 assembleias com o governador e toda a equipe, nos 17 territórios de Minas. Depois, uma segunda rodada com levantamento de prioridades. E a terceira rodada com as chamadas devolutivas, que são já aquelas iniciativas que atendem, em alguma medida, o que está sendo discutido. Então, tem as comissões regionais, os fóruns. É uma diferença qualitativa que foi medida, inclusive, em pesquisa de reconhecimento, já no primeiro ano, que era um governo diferente do anterior, porque era um governo mais próximo dos municípios. Aqui eu sei que é um público muito metropolitano nessa plenária, mas para quem, nós deputados, conhecemos muito e rodamos muito Minas Gerais, isso faz muita diferença, porque de fato o governo era muito centralizado aqui, pouca presença dos secretários, de equipes, né, de discussão de orçamento. Então, acho que essa foi uma iniciativa importante. E também um relacionamento diferente com a nossa base social, principalmente no campo. Aí eu queria destacar esse aspecto, porque a relação hoje com o MST, Via Campesina, boa parte da FETAING e outros movimentos é qualitativamente superior. Foi criada uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário e algumas iniciativas eu destacaria que mostram essa novidade. Por exemplo, em acerto com o Patrus, com o MDA, o governo de Minas desapropriou 3
fazendas para a reforma agrária. E uma delas, para quem sabe, era uma coisa que machucava muito a gente, que era Felisburgo, onde teve aquela chacina e o processo não desembolava de jeito nenhum. Era Areadinópolis, em Campo do Meio, e Gravatá, em Novo Cruzeiro. Então, esse sinal foi muito forte. E uma outra ação importante, que foi a instalação de uma mesa de negociação de conflitos. Nós tínhamos 34 mandados, patrões, de reintegração de posse, na mão da polícia. 32 foram negociados. E, para além da questão da terra, aí com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, já iniciamos esse ano programas de combate à pobreza rural, priorizando exatamente acampados, pré-assentados, assentados indígenas, ribeirinhos e quilombolas. É uma mudança qualitativa e que caminha, inclusive, junto. Agora vamos ter que ver como será com o Patrus no Ministério, do ponto de vista do governo federal. Eu poderia aqui falar, mas não vou fazer no objetivo. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, em um ano, mesmo com essa crise, nosso governo é incomparavelmente superior ao que passou, aos que passaram. No caso do desenvolvimento social e trabalho, o que nós fizemos em um ano, eu sento com qualquer um do PSDB para comparar com os 12 anos que eles estiveram lá. Um ano nosso lá valeu por 12. Então, assim, é um trabalho que do governador Pimentel precisa continuar. Esse ano, é lógico que o nosso buraco fiscal é pior, porque o depósito judicial nós já fomos nele. A arrecadação não aumenta. Aumenta um pouco pela mudança da política tributária que a Assembleia lá nos ajudou, mas não pela economia. Estamos com a esperança de renegociação da dívida dos estados, para tentar diminuir o desembolso de 12%, 13% de tudo o Estado para pagamento. E tem os reajustes salariais dos professores, e é compromisso nosso, A Assembleia mesmo acabou de aprovar, o governador sancionou a atualização, porque o piso nacional foi atualizado 11% no plano federal, tinha que ter atualização aqui. Então, esse ano é uma transição, é uma travessia difícil, do ponto de vista financeiro. Mas isso exige também dos governos e do nosso governo uma capacidade de escolha de prioridades. E isso está sendo feito, e vinculado às prioridades regionais. Então, acho que perfeitamente possível que, assim como fizemos ano passado, do ponto de vista de gestão, a gente também continue e avance mais em Minas Gerais. Agora, nós temos um outro desafio que é político. E é uma situação que vai exigir de nós muita sabedoria. Porque a nossa fragilidade na articulação na Câmara dos Deputados, essa heterogeneidade de partidos, a Elcimara colocou, essa pouca solidez da base contribuiu, facilitou o trabalho para buscar o impeachment da Dilma. E aqui em Minas, nós tivemos até agora uma relação muito positiva, aprovamos praticamente tudo na Assembleia Legislativa, nossa bancada contribuiu muito, elogio aqui nossa bancada, mas nós elegemos 26 deputados e construímos uma base de 55. Nós tínhamos 11 deputados, perdemos 2, está indo para 9.
O PMDB tem 11, foi para 14. E nessa base nossa, de 55, tem inúmeros deputados que eram da base do governo anterior. Então, nós temos uma equação que é continuar firme, resistindo na luta e em aliança com os movimentos sociais. E isso está sendo feito. A relação está de muito diálogo. Temos que denunciar e lutar, como disse o Patrus, contra o golpe nacional, que beneficia um vice-presidente do PMDB. Agora, ao mesmo tempo, se a gente perde o PMDB aqui em Minas, a gente perde toda a governabilidade. E o PMDB é o PMDB. Então, o PMDB federal apoiou o Temer, o golpe. Quando chega aqui, nós temos nuances. Temos lideranças estaduais alinhadas mais com o PMDB federal e temos lideranças estaduais que ainda têm laços de proximidade com o governo do Estado. Então, acho que nós vamos ter que deslindar aí esse quadro, ter um cuidado redobrado, para a gente não desconstruir, até porque, me parece, não sei, que a Assembleia também poderá se tornar aí palco dessa disputa renhida e é importante que a nossa base esteja unida. Mas é uma situação complexa, porque vem chumbo grosso. Por fim, gente, eu queria... Foi aqui mencionado, primeiro o seguinte, no dia 18, um dia depois da votação, tem gente aqui da minha equipe, eu fiz uma reunião, até para dar um up, né, porque estava todo mundo meio para baixo, e eu estava com um sentimento que a Elcimara colocou como reconstrução da representatividade, e o Patrus acrescenta defesa das conquistas sociais. Eu estava com um sentimento interior quase que de, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou doida para ir para a rua, para ir para a luta, para ajudar o PT nesse momento, para me rodar o interior. Eu já estava com esse sentimento. Depois, nos últimos dias, houve uma avaliação política de necessidade de fortalecimento da articulação política do governo. A bancada está ótima, está indo muito bem. Agora, nós somos 9, nós perdemos 2. Então, houve uma leitura política, queria aqui dizer também, porque essas coisas, para não ter ruído, dialogada comigo, tá? Houve uma avaliação, aí até também o outro lado, pelo positivo, graças a Deus, à equipe e ao trabalho. A avaliação de desempenho da Secretaria hoje é uma das melhores, graças a Deus e ao trabalho. A casa está arrumada, tem planejamento estratégico, tem equipe técnica, tem prioridades orçamentárias, tem relação com o movimento. A casa está arrumada. Então, essa transição nesse momento do meu retorno para a Assembleia não vai significar nenhum retrocesso do ponto de vista das prioridades. Pode ter ruído de uma coisa, de outra, de perfil, não vou entrar aqui, não é o caso da plenária do Pedro. Mas eu, como militante da área, defensor desse governo, tenho que me preocupar com
o pagamento do piso mineiro, o projeto de combate à pobreza rural, de inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade, de fortalecimento da economia solidária, de abrir os 17 CREAs nos 17 territórios, de ter um belo, como já estamos fazendo, programa de fortalecimento da rede socioassistencial privada. Isso tudo está garantido no orçamento e a equipe vai ficar intacta. Só sai de lá quem já era assessor meu e volta para a Assembleia. Então, só para tranquilizar, porque até pelo trabalho que a gente faz, pela relação, causou uma certa perplexidade, né? Lógico, a troca, mas eu queria dizer para vocês que, do ponto de vista da gestão, né, está combinado, pactuado, até porque é desejo do governador Fernando Pimentel que dê, se uma área que está dando certo tem que continuar. Então, é só para tranquilizar. E a volta nossa à Assembleia Legislativa, ela vai ser de forma tranquila, com humildade, tem que reaprender também, né, que eu perdi um ano e 3 meses, né, nunca fui deputado de governo, viu, Marília? Era só oposição, então agora vou ter que ver como é que é para ser deputado de governo. Agora eu estou com um coração muito leve, né? Tem uma questão nacional que eu vou ter que enfrentar, que eu presido o Fórum Nacional de Secretários, tem um encontro nacional semana que vem, e a gente está trabalhando, já estava trabalhando a transição, porque nesse momento precisa, né, de uma defesa também. Agora, tem determinados momentos da vida, e eu falei para o pessoal da assistência, a gente tem que olhar a floresta, não pode olhar só a árvore, não. Nós não estamos brincando, a situação em Minas não é tranquila, do ponto de vista de luta política, eles vão tentar tirar o governo do PT aqui em Minas. Vocês acham que eles gostam do Pimentel homenagear o Stedley no 21 de abril, como fez ano passado? De homenagear o Mujica agora, no dia 21, homenagear o Patrus no dia de Meriana? As 3 grandes homenagens simbólicas de Minas foram essas personalidades. Será que gosta da gente desenvolver, fazer reforma agrária em fazendas mineiras? Ou garantir o pagamento do piso nacional? Ou implantar um modelo de definição democrática de prioridades? Não. Então, gente, só para tranquilizar, estou leve, pena que eu estou com essa porcaria desse pneu aqui, rompi um ligamento. Porque eu já estou até, Rony, até formigando, sabe a vontade que dava? Saiu lá meu nomezinho, lá, pá, beleza, despedido de pessoa, já queria pegar uma doblô e rodar no Mucuri, Jequitinhonha, para fazer o que eu estou fazendo aqui nessas regiões. Porque é isso que a gente tem que fazer agora. Então, deixa a ótima equipe que eu fiz lá, o diálogo com a Carolina é ótimo, a gente já estava trabalhando junto no Servas, está tudo combinado, discutido, prioridades. Agora, nós estamos no meio de uma guerra, e na hora da guerra, você não pode ficar escolhendo o mundo onde você quer estar, não. Você tem que estar onde é necessário. E esse é o meu sentimento hoje. Eu quero fazer exatamente o que o Patrus falou, que eu estou com esse sentimento, viu, Patrus? Agora, Belo Horizonte não podia terminar sem mencionar. Lindo os dados aqui, o que eu percebo? PT, 30-10. Nós estamos com 10%, nós temos o nosso público ali. 10%. Contra o golpe, isso chega quase a 30%. Quando a gente cruza com outras coisas, aquela ideia de direita, de esquerda e de centro, a gente vê que tem um meio aí. Lá na manifestação, no dia da votação, eu olhei assim, não conhecia metade do pessoal que estava lá. Aí eu já fiquei feliz. Mas eu fiquei pensando assim, esse pessoal que tem crítica a Dilma, tem crítica ao PT, é contra o golpe e tem uma posição progressista e não conservadora, vai votar em quem para prefeito? Essa é uma pergunta que eu queria depois, Pedro, que vocês se debruçassem com esses dados, né? Qual que é o... Porque não adianta, eu acho que o PT vai ter que ter humildade
Não adianta o PT falar assim, é A, é B, é C ou D, e vocês venham conosco. Vai vir 10%. E olhe lá. Eu acho que esse que é o debate que nós vamos ter que fazer. Como é que a gente apresenta um nome que na eleição vai fazer a defesa do projeto político, vai fazer a defesa das conquistas sociais, vai ampliar um pouco a construção de aliança, porque é uma eleição nova, é uma eleição do chapéu passando mesmo, é o financiamento, graças a Deus, não tem o privado. Então vai ter que ser uma liderança também agregadora, de apoios. Então, acho que o quadro em Belo Horizonte vai exigir também da gente um refinamento de abordagem. E para além de eleição, viu, gente? Patrus mencionou, tem segmentos que não são do PT, mas que são aliados estratégicos nessa reconstrução da representatividade. É isso. Espero que a gente saia daqui muito motivado. E a frase do Mujica, lá dia 21, foi assim muito alentadora. Derrotados são aqueles que desistem de lutar. E nós não desistiremos. Muito obrigado. Pedro Patrus.